Hoje eu farei a leitura do capítulo 36 do livro do Êxodo, esse que já é um dos últimos capítulos desse livro. E vamos ver o que é que diz esse texto aí, da Bíblia, né? Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem todas as obras de construção do santuário realizarão a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que o suficiente para realizar a obra. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas. Aquele texto que eu li antes ali, pelo menos é o que está escrito nessa Bíblia, que trata sobre os artesãos do tabernáculo. Na verdade, concluiu, né, o capítulo 35. E agora eu estou começando ainda o capítulo 36, mas um outro texto que trata da construção do tabernáculo. Beleza? Lembrando que a Bíblia, por mais que tenha todo esse apelo religioso mesmo, né, de todos esses tempos, ele também é um livro histórico. Então é importante que se leia esse livro com essa perspectiva também, para entender o que está acontecendo ali. Esse livro, ele descreve ou trata da história do povo de Israel, para ter uma noção, né, de quanto que isso... os detalhes dessa história toda, né? Então vamos lá, a construção do tabernáculo. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas que estavam opostas umas às outras, e depois fizeram 50 ganchos de ouros e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com um total de 11 cortinas internas e pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna de outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com dois encaixes paralelos um ao outro, e fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos nas partes de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos das armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocada numa só argola, ambas feitas do mesmo modo.
Havia pois 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental na parte de trás do tabernáculo. Fizeram o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações, revestiram de ouro em armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda fizeram uma cortina de linho fino trançada e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, e fizeram-lhe 5 colunas com ganchos, revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases. Essa foi a leitura do dia.